Para a apresentação da palestra que traz como tema Planejamento e Implantação da EAD, convidamos o senhor João Vianney, consultor em Educação à Distância e diretor-geral do blog do Enem. Obrigado, querido. Teu nome é? Obrigado, Leandro. Bom dia a vocês todos. Bom dia a vocês todos. Bom dia, gostei. Antigamente, e mesmo recentemente em muitos países, os professores são tratados de forma diferente. Eu tenho 3 filhas, uma de 30, uma de 25 e uma de 20. A de 30 e a de 25 nasceram aqui em Brasília. Renata tem 30 anos hoje, a Júlia tem 25. E a Jade tem 20, nasceu lá em Santa Catarina, em Florianópolis. E a minha de 25, agora ela fez uma viagem a trabalho, e ela me ligou muito impressionada. Ela estava em Londres, mas ela foi para o interior. E ela falou, pai, todas as escolas aqui, as crianças vão uniformizadas, né? Os meninos vão de gravatinha, e eles ficam de pé quando o professor abre a porta da sala, quando não formam turma para entrar, né? E professor é chamado de senhor, não é tio. E no Brasil hoje, quem que é chamado de professor no Brasil hoje? Teu nome é? O Genor é da onde? Recife. Bom dia, Genor. Capibaribe, Pontes Históricos, Montes Guararapes, Igreja de São Pedro, Museus e Monumentos. Quem que é chamado de professor no Brasil hoje? Técnico de futebol. E tu já viu o jogador que não é escalado ou que é atirado pelo técnico pichar a parede do clube, dar porrada no técnico? Não. Quando o técnico chama a atenção de algum jogador que ele não está indo bem, desescala ele, volta para o banco, tu vê eles dar porrada no professor? Não. E com o que era chamado antigamente de professor e que hoje virou tio, como é que é a vida dele? Né? Então, vamos fazer um exercício, então. Vocês vão ficar de pé e falar, bom dia, professor. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo de pé. Não, tem que ser assim, ó. O Arthur acabou de me chamar, aí eu acabei de pegar o microfone, aí eu falo, bom dia. Bom dia, professor. Por gentileza, pode sentar. Na verdade, isso é apenas uma brincadeira para acordar vocês, mas que tem fundamento com muita coisa que está acontecendo no país, né? Na verdade, a gente constrói as novas gerações a partir de nós mesmos. E a gente não fez coisas muito interessantes na relação com o professorado, com o alunado, com o ensino, né? Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Vianney, João Vianney. Quem aqui é de Goiás? Ali, aqui. Tu és da onde? Minasul, Goiás. Você é da onde? Séries, Tapaci, Rialma, Goianésia. Fiz aquela estrada, meu Deus, saía de Anápolis, pegava o pau-terra ali e ia até Porto Nacional. Eu nasci em Anápolis, aqui pertinho. Me criei ali até os 15 anos. Com 16, fui morar em Belo Horizonte, na casa de uma avó, para fazer o segundo científico. Com 17, mudei para Goiânia, para a casa de um padrinho meu, para fazer o 3º ano, lá no setor universitário, lá em Goiânia, no Carlos Chagas, e fiz vestibular aqui na UNB, em Brasília. Então, comecei minha vida acadêmica em 76, aqui na UNB. Quem fez o UNB aqui em Brasília? Qual que é a sua matrícula? Não sabe de cor? Quem mais fez o UNB? Qual a matrícula? 9978234. Então, ele é da turma de 99, ele entrou em 99. A minha matrícula é 7602251. Então, eu sou de 76, do vestibular de janeiro, que é o 0, e 2251 era o curso de agronomia. Foi quando eu comecei aqui em Brasília. Não acabei a agronomia. Em 77 teve uma greve nacional. Poucos de vocês têm a minha idade aqui, natural, mas em 77 teve uma greve nacional de estudantes. O nosso departamento de agronomia tinha líderes muito fortes na greve. Eu ainda era meio calouro, mas eu ajudava a carregar cartaz e tal, não sei o que lá. Aí, no final daquela greve, nós perdemos, os líderes foram jubilados. Eu não fui para a lista de jubilamento, mas fiquei muito deprimido.
abandonei o curso e fui para o CEUB fazer psicologia, para tentar entender a alma humana. Tirei o diploma, mas não entendi nada. Não trabalhei como psicólogo, mas foi o diploma que eu obtive de graduação. Depois voltei para o UNB para fazer jornalismo, mas aí tirei o certificado, o registro profissional na época, que tinha uma lei que permitia quem já estivesse trabalhando. Não acabei jornalismo, depois mudei para Santa Catarina em 90, e lá é que eu fui fazer pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. Ali eu fiz especialização, mestrado, doutorado, e lá que eu comecei com educação à distância. Foi em 1995, eu trabalhava com produção de documentários lá em Santa Catarina. Quem aqui é de Santa Catarina? Ó, pessoal da Academia Judicial, pessoal do TJ, pessoal lá de Santa Catarina. Eu estava produzindo documentários em Criciúma, na Bacia Carbonífera, onde nascia Criança Sem Cérebro, vocês lembram? Que tinha assim, Cubatão em São Paulo e Criciúma, no sul, né? Cubatão pela indústria química e Santa Catarina pela poluição do carvão. Então, eu estava produzindo documentários ambientais na época, e a Universidade Federal de Santa Catarina tinha um grande contrato corporativo para produzir cursos de educação à distância para o setor de transportes, para a Confederação Nacional dos Transportes. E o Departamento de Engenharia de Produção na época, e o Centro Tecnológico. Eu estava acabando o mestrado já na Federal, eles me convidaram para uma reunião que era para tocar a educação à distância, criar um laboratório na Federal para produzir os cursos de educação à distância. Como eu trabalhava com produção de documentários, tinha trabalhado aqui em Brasília com rádio, jornal, eu era meio da comunicação. E aí eu falei para o reitor na época, mas professor Diomário, tudo bem que eu trabalho com televisão, com jornal, com rádio, mas educação à distância eu não entendo. Aí ele falou assim para mim, mas ninguém na universidade entende. Se você não fizer nenhuma bobagem, vocês vão aprendendo. Não é? Então, foi assim que eu comecei na educação à distância, com uma frase. Eu falei assim, professor Diomário, eu não entendo de educação à distância. E ele falou assim, mas ninguém na universidade entende. Se você não fizer nenhuma bobagem, vocês vão aprendendo. O problema é que eu fiz muita bobagem. Mas mesmo assim, eles não me mandaram embora. Né? A universidade tinha muito dinheiro na época para usar em educação à distância, muito dinheiro. E eu pude coordenar durante 5 anos um projeto enorme, chamado LED, Laboratório de Ensino à Distância, na Universidade Federal de Santa Catarina, de 95 a 2000. Aquilo era uma usina de fertilidade. Nós tínhamos 300 alunos de mestrado, doutorado, 100 professores, pesquisando e produzindo em mídia e conhecimento. E eu tive a oportunidade, que eu sou grato até hoje à universidade, de coordenar, não os cursos. Eu não tinha doutorado concluído na época, e nem eu era professor do quadro. Eu coordenei a equipe técnica que produziu os ambientes de aprendizagem, instalou as redes de videoconferência, criou os modelos de educação à distância. Eu era o gerente do chão de fábrica, né, que chamava o laboratório. Os cursos eram coordenados pelos professores. Mas foi aí que eu comecei com a educação à distância e fui muito feliz na Universidade Federal. De lá eu saí em 2000, fui para São Paulo, fiquei 1 ano implantando a EAD na Universidade em Morumbi, voltei para Santa Catarina e de 2001 a 2010 eu fui o diretor da Unisul Virtual, que é uma universidade do sistema estadual, e durante 8 anos eu fui da reitoria cuidando da área da educação à distância. Depois eu vim aqui para Brasília implantar a EAD aqui no IESB, aqui na Asa Sul e na Asa Norte, na L2, durante 1 ano, implantei, voltei para o Sul. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, faço parte também da Roper Educação, que é uma grande empresa de consultoria na área de educação, e criei o blog do Enem, que é de cursos livres, produtos abertos para preparatórios para o Enem. Então, esse é minha apresentação, minha área de formação. Fui muito feliz hoje cedo aqui, dando uma entrevista para o Arthur, da rádio do Poder Judiciário, e um dos coordenadores da área de imprensa do Poder Judiciário é o Walter Lima. Quem conhece o Walter Lima aqui? O Walter Lima e eu fomos colegas de rádio aqui em Brasília, na Rádio Alvorada, em 1978, 79. Ele era repórter de polícia, ele fazia o programa Na Polícia e nas Ruas, das 6h30 às 7h30 da manhã, e eu fazia os Cobras na Notícia, que era logo em seguida, junto com o João Marques e o Zé Maria. Eu era o redator, escrevia, e quando os locutores faltavam, o Walter Lima e eu substituíamos os titulares dos Cobras da Notícia. Era um programa divertidíssimo, um programa de sátira política. Pouca gente lembra disso, mas eu me diverti muito. Bom,
O Diogo foi quem respondeu pelo convite, e ele e o Guilherme me trouxeram aqui para conversar com vocês. Mas, na verdade, foi um convite meio assim, não posso usar expressões chulas no judiciário, não se deve, né? Mas foi um convite meio embretado, porque ontem vocês já tiveram aqui o Stavros, da FGV, já tiveram a Vani, já ia ter o Tória agora antes de mim, de tarde tem a Cláudia. Então, tipo assim, não sobrou nada para eu, né? Eu falei, putz, que diabo, né? E eu ainda comentei, respondendo os e-mails, né? Falei assim, olha, mas vocês já estão com a pauta completa, não tem muito o que, né? Não, vamos lá e tal, você já teve em vários tribunais, tal, já teve com as conferências, vamos lá, participa conosco lá. Então, de maneira muito, aceitei o convite de vocês, e aí eu preparei, então, uma atividade com vocês aqui, que tem um tempo de duração máximo de 1 hora, que é o tempo que eles vão acabar se arrumando lá em São Paulo para fazer a conferência lá. Bom, o nome que eles me deram é Planejamento e Implementação de Educação à Distância. Mas eu preciso antes matar a saudade de vocês, porque eu não converso com vocês já há bastante tempo. Então, eu não sei, assim, onde vocês estão e para onde vocês vão com a educação à distância no judiciário hoje. Né? Você que coçou o olho, você consegue me dar um resumo em 30 segundos? Ou em 1 minuto? Sim, para onde vai a EAD no Poder Judiciário, ou não é a tua praia? Se não for a tua praia, tu me diz que eu procuro de quem seja da praia, porque eu nunca te vi na vida. Vicente da Paraíba. Me diga, Vicente da Paraíba, então. Não me dá uma de Camumbeme, não. Me fala na real mesmo. Para onde é que vai a EAD do Poder Judiciário? Caminha para integrar e fazer ainda mais no campo da educação. Isso foi o Vicente da Paraíba que me falou. Minha primeira esposa era de Campina Grande. É isso. A mãe da Renata também é de Campina, né? Olha aí, então, que legal. Tá. Você é da onde? Maristela é de Alagoas, Maceió. Ei, Maceió, é 3 mulheres para um homem só. É verdade? É, né? Tá certo. Mas tem essa trovinha, não tem? Tem fundamento, não? Tem mais mulher que homem lá, né? Tá certo. No Sul está bem invertido, tem mais homem do que mulher. Aí os homens acabaram tendo que se virar com eles mesmos, porque fazer o quê, né? Solidão não é destino para ninguém, né? Pois é. Tá. Me diga, para onde que vai a EAD do Poder Judiciário? Caminha para uma reorganização. Em que sentido? 2009 começou o ato normativo. Que aquilo vai acontecer. E agora está nesse momento, então, esse repensar. A administração viu que realmente, efetivamente, vai acontecer. Tem que chegar agora no público-alvo. Você que bocejou aqui, veio para Brasília, passou a noite bebendo, comendo, veio para cá com sono, cansado. Teu nome é? Cleiton. Da onde, Cleiton? Natal. Foi dormir que hora? Normal, né? Tá certo, 5h30 da manhã. Tá. Então, me responde, então. Para onde é que vai a EAD do Poder Judiciário? Ele acredita que seja o futuro. Limitação orçamentária. Os ganhos que foram elencados indicam que esse é um caminho. Pela evolução tecnológica é um caminho sem volta. Tá. Você de camiseta vermelha aqui é o Jason, da onde? Está com a serra elétrica aí ou não? Tá certo, tá, ok. Vou ficar de longe aqui, que a gente nunca sabe, né? Eu fico de longe aqui, né? Tá, mas e aí, me conta, na tua leitura, você que é do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, para onde vai a EAD do Poder Judiciário? Vai crescer mais o treinamento presencial. Tem futuro, tem economicidade. Você é administrador? Tu é o quê? Bacharel em Direito. Mas ele tem um raciocínio lógico, estruturado de gestor. Tu tem informação na área de gestão?
Mas então você fez além da formação do pensamento jurídico, você tem também a formulação administrativa, a estrutura clássica do pensamento administrativo. Tá. Do lado de cá, você que está vendo mensagem no celular, teu nome é? Você que está lendo mensagem no celular aí, teu nome é? Hã? Da onde, Suzana? Suzana do Recife. Suzana, querida, me conta, para onde é que vai a EAD do Poder Judiciário? Não estava prestando atenção, né? Está perdoada. Tudo bem, vamos pegar outra pessoa, então, aqui. Você, batendo foto, é a? Ângela, da onde, Ângela? Você que era de séries, que levantou a mão ali. Tem duas de séries aqui? Eu tive uma noiva em Itapaci. Exatamente. Isso foi em 1978 ou 9. Sim, uma menina maravilhosa, uma família maravilhosa. Mas depois eu vim morar aqui em Brasília, ela foi morar em Goiânia, aí foi diluindo, mas mora no meu coração, com afeto, evidentemente, não com paixão, até hoje. Para onde é que vai a educação de Centro do Poder Judiciário? Caminho para a evolução. Está iniciando, está só evoluindo. É por aí. Esse é o caminho. A nossa Belém Brasília. Tá certo. Que passa do ladinho da cidade dela, que é a divisa com Ceres e Rial, mas tem um rio no meio. Qual é o rio? Rio das Almas, que divide Ceres e Itapaci. Você que deu um sorriso para mim, que eu gostei muito, é a Gisele da onde? De São Paulo, querida. Então, me responde, por favor. Gisele acha que é um caminho sem volta, é o futuro. Um único modo de contornar o problema de distância, poder oferecer cursos a todos com acesso. E integrar os vários órgãos de educação para poder compartilhar. Legal, vocês estão bem alinhados, as coisas estão indo bem pelo lado de vocês são muito poderosos, né? Ninguém se mete com a vida de vocês têm muito dinheiro, muito orçamento, e o que vocês definem que vão fazer, vocês acabam fazendo. Eu preparei aqui uma série de perguntas objetivas para eu poder me atualizar com vocês aqui, tá? Bom, deixa eu pegar então aqui, leitura de cenário. Como é que está o cenário educacional do Poder Judiciário? Vocês já me passaram, já me deram como é que está esse cenário. Agora, uma pergunta para quem tem um pouco mais tempo de estrada, para quem tem mais de 10, 15 anos de Poder Judiciário. Quem é que lembra da transição do Departamento de Pessoal para o Departamento de Recursos Humanos? Quem que pegou esse período? Quem que pegou esse período? Não, ele já aconteceu. Quem que consegue entender por que ele já aconteceu? O que era o Departamento de Pessoal? Férias, 13º, contratação, rescisão, folha de pagamento, né? E o que é o Departamento de Recursos Humanos? Como é que você diferencia o Departamento de Recursos Humanos do Departamento de Pessoal? Teu nome é? Marília é da onde, Marília? Maria da onde? Maria de Porto Alegre. Tenta traduzir um pouco para mim como é que é a diferença seria o antigo Departamento de Pessoal e quando ele mudou para lidar com recursos humanos. O Departamento de Pessoal, ele fazia apontamentos e registros, e o Departamento de Recursos Humanos, ele pensa na gestão da pessoa, dos seus recursos, a pessoa enquanto íntegra. Isso. Então, vocês deixaram de ser uma ficha e passaram a ser uma... Você deixou de ser uma ficha e passou a ser uma pessoa. Uma pessoa. E a sua pessoa é quem e é da onde? A Bianca é do Paraná. Então, essa mudança ela aconteceu também dentro do Poder Judiciário. A maioria de vocês tem pouco tempo de casa, não pegaram muito isso. Mas vocês hoje estão aqui exatamente porque vocês não são só uma ficha. Se vocês fossem uma ficha, vocês não teriam sido transportados de onde vocês são para estar aqui numa atividade de capacitação. Quer dizer, hoje aqui é basicamente uma atividade de integração de conhecimento, de qualificação dos profissionais que vocês são, né? Então, vocês já estão nesse novo cenário. Quem que falou que ainda não estava nesse cenário? Falta lei, então, sobre gestão de recursos humanos. Falta implementar.
Gestão estratégica de pessoa, então ela já leu sobre recursos humanos. Uhum. Multitransição. Tá. Estão nela. O que eu percebo? Nem todas as unidades de vocês estão no mesmo ponto. Quer dizer, na verdade, vocês têm autonomia de gestão nas diferentes unidades e, às vezes, umas conseguem avançar um pouco mais do que as outras. E ter esses encontros de vocês possibilita, então, essa atividade mais de percepção e de integração. Mas teve um outro movimento aqui. Tá? Depois que vocês criaram os departamentos de recursos humanos, vocês passaram a fazer atividades de formação, de qualificação e que chamava treinamento de pessoal. Tá? Quem que pegou a fase aqui do treinamento? Vamos dar treinamento. Tu pegou a fase do treinamento? Você é a Esther. A Esther é de? Porto Alegre. Porto Alegre, Esther Mota. Eu tive uma amiga aqui em Brasília, Rosane Mota, namorava com Guido Guerra, era uma gaúcha linda, maravilhosa, nunca mais eu vi na vida. Simone Mota, nunca mais eu vi na vida. Quem sabe não é uma contraparente tua. Me conta como é que foi, então, essa questão de você fazer essa transição assim, ó, departamento de pessoal, recursos humanos, aí veio o treinamento. Eu vou contar a minha experiência. Começaram os cursos assim com o nome de treinamento, né? Não, acho que em 1995, por aí, começou essa política de treinamento. E à medida que foi feita assim, essa transformação, né, de pensamento e de ideia, começou assim a questão de aperfeiçoamento, né, de desenvolvimento. Vocês percebem que tem uma mudança histórica que acontece? Tá? Quer dizer, vocês eram fichas, passaram a virar pessoas, essas pessoas passaram. Vocês eram fichas, tá? Semoventes, né? Vocês eram uma ficha ali, vocês passaram a condição de pessoa, essa condição de pessoa passou a ter uma identificação de oportunidades ou necessidades, e o sistema passou a oferecer, então, oportunidades para essas pessoas. E isso começou a ser chamado, na época, de treinamento. Muito localizado em atividades funcionais, de qualificação para o posto do trabalho, né? Nos últimos anos, vocês passaram a ter um novo conceito, além do treinamento, que foi a criação, tem nomes diferentes, né? Como eu venho de Santa Catarina, hoje eu moro lá há 30 anos, eu uso o nome próximo de vocês, que são as academias judiciais, que não tem o mesmo nome no Brasil inteiro, mas se eu falar para vocês o que é hoje uma academia judicial, vocês conseguem transportar e localizar. Ela já foi um estágio posterior ao do treinamento, ela é mais recente, né? Você que está prestando bastante atenção, o teu nome é? Rejane é da onde, Rejane? De Curitiba. Então, me ajuda a diferenciar essa etapa do treinamento para a etapa da criação das academias judiciais. Foi uma ampliação, daí já com um plano de capacitação, uma coisa mais estruturada. Foi um outro nível exatamente. Exatamente. E foi assim o pontapé inicial pelo menos dentro do órgão que eu trabalho, foi o pontapé inicial para o que hoje é a capacitação, né, dentro enfim, tanto para magistrados e servidores. Tá? Foi um novo patamar, exatamente. E eu olhando de fora, eu não vejo vocês, eu tive no evento de vocês, acho que há 3 anos ou 2 anos, Diogo? Hã? Já faz bastante mais tempo. 4 anos, a saudade é tanta que eu achei que era menos, né? Tipo assim, faz tão pouco tempo que eu vi vocês, é que as mulheres não mudaram nada. Os homens eu não conhecia, né? As mulheres não mudaram nada, eu achei que fazia 2 anos, só que eu não tinha visto vocês, né? Mas assim, vez que outra, eu encontro uma pessoa aqui, encontro uma pessoa ali, e agora eu percebo que vocês já estão num outro foco, além da academia judicial, que são as universidades corporativas, né? Que é um outro degrau, né? Quem aqui já identifica que vocês estão já buscando um outro patamar, que é pós a criação das academias judiciais, que são as universidades corporativas? Quem já identificaria esse fenômeno dentro de vocês? Você é o? Mauro é da onde, Mauro? Do Pará.
Então, me diga, você já consegue identificar esse fenômeno ou eu estou viajando? Eu identifico assim a complexidade das grandes instituições, né, no caso o Poder Judiciário, enfim, exige uma estrutura de formação continuada muito mais focada e muito mais ágil diante às demandas da sociedade. Então a universidade ela se torna, na verdade, essa universidade corporativa, eu também deslumbro, ela se torna, na verdade, uma necessidade para esse grau de complexidade que as instituições, pelo seu tamanho, pela escala, pelo número de servidores, então ela se torna, na verdade, um instrumento necessário, nesse contexto muito mais complexo do que vivemos nos últimos 10 anos. O Mauro não consegue apenas ver o peso, lá de Belém, mas ele consegue ver a sutileza e ver as mudanças que estão acontecendo. Na verdade, o raciocínio do Mauro é um raciocínio correto, é contemporâneo. Hoje, as grandes organizações do setor público, quase 20 anos depois do setor privado, começam a criar as universidades corporativas, que no setor privado são da década de 80. Né? Elas nasceram nos Estados Unidos, com o McDonald's, com a General Electric, e depois foram se espalhando pelo país todo. E no Brasil, quem trouxe esse conceito, e que na época era uma empresa de fronteira avançada em qualificação e recursos humanos, foi a Petrobras, e logo em seguida o Banco do Brasil. Então aqui eles chegaram, pelas multinacionais, já estavam colocados. Né? Quando a Coca-Cola lançou, quando o McDonald's lançou, quando a General Electric lançou, o mundo inteiro já se beneficiava porque eram multinacionais. Mas nas empresas brasileiras, as duas primeiras que trouxeram esse conceito e aplicaram no Brasil, na década de 80 e 90, foram a Petrobras e o Banco do Brasil. E vocês caminham para esse cenário. Então, algumas coisas a gente não identifica porque elas não têm placa na porta, não é que nem repartição. Repartição que não tem placa na porta, não, né? Mas algumas coisas não têm placa na porta, elas vão acontecendo sem que a gente perceba. Então, muitas vezes, a gente está no meio de um processo e ele nos leva, ele nos conduz. Né? Quando a gente percebe aquilo aconteceu sem a placa na porta. Você é o Danilo da onde? De Brasília, Danilo. Nascido e criado? Nasceu quando aqui? 74. Olha, já faz uma estrada, né? Uns aninhos, né? Pô, beleza. Nasceu aonde aqui? Não lembra? Pô, o cara não lembra onde é que ele nasceu? Né? Mas ninguém te contou? Em Brasília, né? Uma minha nasceu no HRT, lá em Taguatinga. Hoje chama HPAP? Antigamente era HRT, Hospital Regional de Taguatinga. Isso. E a outra nasceu, na época, chamava Golden Garden, no Lago Sul. Hoje mudou de nome, não sei mais que nome tem aquilo. Tá. Você já percebe isso que está acontecendo ou não? Bom, para quem participa já desde o primeiro fórum, né, é interessante a evolução, né, dos temas aqui. Antes, a EAD, para nós, vinha como a grande novidade, iríamos resolver muitos dos problemas nesse processo de amadurecimento, né, das instituições. E hoje, agora, a gente já está mais veterano e a gente sente que agora as respostas começam a vir, então é responsabilidade de construir. Então, quem ainda não começou, eu acho que são poucos, a maioria que já começou suas experiências como educação à distância, e agora nós somos assim numa fase de preocupação, porque a coisa está se institucionalizando. Em outras palavras, saímos do namoro e agora é o casamento. Saiu do namoro e agora é o casamento. Na fase do casamento, tem outro fenômeno acontecendo com vocês. Tá? Vocês estão ampliando o foco, pelo que eu olho. Né? Vocês tinham um foco inicialmente funcional, que era treinamento, que era interno. Depois tiveram um foco que era desenvolvimento, que era fazer do próprio corpo de colaboradores a sua força de renovação e de recriação. E quando chegou a educação à distância, vocês começaram a sentir uma cosquinha, que era, além de fazer para dentro, também fazer para fora. Tá? Vocês começaram a sentir aquela cosquinha assim, ó, que vai fazendo aquela cosquinha, né?
Não, mas já que nós conseguimos fazer um programa sobre cidadania, sobre meio ambiente, sobre processos para os nossos colaboradores, e esse programa está pronto, por que a gente não coloca ele no portal, para a comunidade também se beneficiar? Né? Você que passou a mão no cabelo aí, você é o... Isso. Arnaldo é da onde, Arnaldo? Hã? BH, Minas Gerais. Morei lá no bairro Santo Antônio, Rua Professor Magalhães Drummond, 144, ao lado da Fafic, da Fafiche ali. Tá? Você identifica esse movimento de fazer já para a sociedade também, além do fazer interno? Vocês já têm alguma ação nesse sentido lá em Minas Gerais? Vou passar para ele poder falar aqui, tá? Chegando lá, como um pão de queijo para mim, tá? Tem alguns projetos nesse sentido, sim. Por exemplo, o Eleitor para o Futuro leva a cidadania aos jovens, às escolas públicas e tudo. Está até acontecendo agora. E assim, eu observo que depende, né? E para onde a EAD vai, eu acho assim, é para onde a gente vai levá-la, né? Com essa colaboração que é peculiar no judiciário. E eu acho que é isso, assim. É um caminho sem volta e assim, a gente está despertando para isso, sim. Eu acredito que sim. Para vocês perceberem, o Arnaldo, que é mineiro, e mineiro está sempre na encolha, ele já falou. A leitura do que ele falou é o seguinte: nós, ele dizendo nós, vocês aqui, são os agentes. E aí a EAD do judiciário vai para onde vocês levarem. Vocês perceberam? Vocês perceberam como que em 30 anos o servidor deixou de ser mão de obra anônima e passou a ser protagonista? Vocês perceberam que em 30 anos de gestão do judiciário, o servidor passou a ser um cogestor do judiciário, um formulador de políticas e estratégias de atuação do judiciário? Não digo do julgador, mas do judiciário enquanto poder. Vocês não interferem na decisão do julgador, mas vocês fazem parte do grande movimento de para onde vai o poder judiciário. Né? E vocês começam agora, então, a ampliar o foco, deixar de fazer só coisa interna e oferecer também para a sociedade. Além de Minas Gerais, quem tem algum registro de ação nesse sentido? Tá? Pessoal de Porto Alegre aqui. Curso à distância em gestão ambiental, sociedades sustentáveis. É aberto. Tem um curso à distância em educação ambiental sobre sociedade sustentável. E é aberto à sociedade. Aberto. Quem tem mais algum outro registro nesse sentido? Você é o Alexandre da onde, querido? Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu fiz um ashram em Petrópolis. Não era em Teresópolis. Eu morava aqui em Brasília e eu fazia parte da AGFU, Augusta Grande Fraternidade Universal. Um amigo meu que dava aula de yoga na Asa Norte, o Roland, me convidou para entrar. E aí veio um guru da Índia e nós fomos para aquela serra ali, é na serra, não é? E nós ficamos naquela serra. Eu tinha uns 19 para 20 anos e eu achei que iria ser uma coisa muito legal, de curtição. Era um inferno, tinha que levantar às 4 horas da manhã, tomar banho de cachoeira, na água fria, fazer respiração, até acho que 5h30 ou 6h30 da manhã, amassar o pão sem fermento, para ele fermentar até o dia seguinte. Você tinha de comer no dia seguinte o pão que fez no mesmo dia, que era duro, que era uma tábua. Meu Deus, abandonei aquela crença em 2 dias. Né? Mas me conta, o que vocês fazem para fora? Curso de processo eletrônico para advogados e estudantes de direito. Ok, para ele se relacionar melhor com a atividade que ele vai desempenhar. Quem tem mais algum outro exemplo de uma atividade que vocês já estão colocando para a sociedade? Você é o... Não entendi, deixa eu chegar ali. Bruno? Da onde, Bruno? Do Rio de Janeiro também. Se fosse um pouco mais magrinho, eu diria que ele era filho do Ted Boy Marino. Né? Tá lá. Bruno, me conta, o que vocês fazem? Lá na Escola Judiciária Eleitoral, a semelhança do que é feito no TRE de Minas Gerais, além da gente organizar também o programa Eleitor do Futuro, que é um programa nacional, nós temos outros 2 projetos que chamam-se Projeto TRE Vai Escola, que é semelhante ao Eleitor do Futuro, mas são juízes que ministram as palestras, e TRE Cidadão, que a gente vai até associações de bairro, clubes, etc., para oferecer a informação para o exercício ético e consciente do voto a toda a população. E a sociedade aceita e gosta muito, e além disso a gente organizou já
e é uma tradição que a gente está fazendo ano a ano, o curso de Direito Eleitoral para a sociedade em aberto, mas especialmente para representantes de partidos políticos, para que eles conduzam o processo político da maneira correta, né? Super legal. Muito obrigado, Bruno. Quem mais? Do lado de cá. Um exemplo dessas fileiras do lado de cá, de alguma organização, algum núcleo que está produzindo e compartilhando com a sociedade a sua produção. Você, de camisa listrada, é o Alexandre. Da onde, Alexandre? Ah, ele morou em Anápolis também, ó, mas você é bem mais novo que eu. Estou com 55, você está com 52. Então, a gente não foi colega de... Né? Porque quando eu tinha 15, que eu fui embora, você tinha 12. Menino de 15 não brinca com de 12. Né? Tá, você morou em Anápolis ou mora ainda? Está aqui, né? Ah, então, eu tenho grandes amigos lá, grandes colegas da época, né? E um deles, médico, João Amélio, que é endocrinologista, esteve na minha casa semana passada, que tinha um congresso de endocrinologia lá no Sul, e eles acabaram indo lá para casa. Ah, e teu pai é quem? Rio Mar. Eu fui embora muito criança, não lembro, mas leva um abraço para ele. Foi um amigo do João Bosco Machado, que é cardiologista, e do João Amélio, que é endocrinologista. Foram dois colegas de sala meu e tiveram lá em casa agora recente. Me conta o que vocês estão fazendo. Onde e o que vocês estão fazendo? A gente está criando um núcleo, porque a gente não considera que está acabado ainda, o núcleo de EAD no Ministério Público, mais precisamente na PGR. Alguns cursos que a gente já produziu nesse ano, que a gente considera um ano piloto, a gente já está compartilhando com outros órgãos, já foram firmados alguns convênios, entre eles, um foi citado aqui, que foi o curso de gestão de projetos. Nós temos, por exemplo, um curso que fala sobre a WIC, né, do MPF, que foi compartilhado com São Paulo, está tendo lá umas 600 pessoas treinadas. E por aí afora, tem N exemplos, não para o público em geral ainda, mas a gente é o futuro. Exatamente. Com certeza. Okay. Então, vocês perceberam que vocês fizeram esse movimento e vocês caminham para a sociedade, oferecendo coisas de processo, que é rito e é uso de ferramentas, oferecendo coisas de conceitos e oferecendo coisas de formação, de educação ambiental, que nem seria exatamente uma atividade do judiciário. Então, vocês começam a fazer coisas, né, e que vocês, então, eu pergunto para vocês, não está no forno uma universidade do judiciário? Não está no forno uma universidade do judiciário? Você é a... Jaqueline, da onde, Jaqueline? De Recife também. Pô, Recife vem em peso, não é? Tá. Por que você acha que está no forno uma universidade do judiciário? Eu acredito porque ontem a professora Vani, na palestra dela, sobre pós-graduação, inclusive, da USP, né, a experiência dela foi muito assim, válida para eu refletir sobre isso. É tão irreversível para a gente, a EAD, mesmo com as dificuldades, eu acredito, da parte de magistrados e da parte de desembargadores, que a gente precisa, quantos servidores, fazê-los repensar sobre isso, a dificuldade que eles têm, assim, de ainda aceitar que a EAD existe, que é realmente, para o futuro do judiciário, irreversível, essa caminhada. A universidade, como se falou, eu me lembro que há muito tempo eu trabalhei na IBM e a gente já falava muito, desde 92, da Universidade da McDonald's. Então, isso era muito implantado, muito divulgado. E agora, em relação à EAD, eu acho que, mesmo eu sou um idealista, mesmo quem acha que ainda não está no forno, está tão passos largos que eu acho que daqui mais uns 5 anos vai estar realmente... É o fruto, né? Eu acho que já vai ser o fruto. Como ela colocou, 5 anos no tempo institucional é nada. De quando é o judiciário no Brasil? 5 anos não é nada, né? Para vocês conquistarem isso. Agora eu vou fazer uma outra provocação para vocês. Nós temos no Brasil hoje um ativismo institucional muito grande. Vocês passaram de uma operação interna de registro de pessoal para uma operação interna de setor de recursos humanos, para uma operação interna de qualificação das pessoas por treinamento,
para uma operação interna de planejamento e incorporar as pessoas na estrutura como inteligência e não só como mão de obra, que são as academias. Depois vocês criaram os programas de educação corporativa para educação à distância em larga escala interno e hoje começam a oferecer para fora. E vocês começam a trabalhar com a sociedade, inclusive temas que não eram só do judiciário, como a educação ambiental, por exemplo. Isso está dentro de uma mudança geral no país, que é um ativismo institucional contemporâneo, que ele é pós a Constituição de 88? De 88. Eu era repórter aqui no Congresso e esqueci a data. Né? Porque 86 foi a eleição da Constituinte, e a Constituição ficou pronta em 88. Pronto, agora lembrei. Né? Então, nós temos um ativismo das instituições nessas últimas décadas do Brasil. E o judiciário não escapa desse ativismo. Você vê que nós temos ali, juízes que vão a campo dar esses cursos, que vão nas escolas. Eu acompanho lá em Santa Catarina o movimento de combate à corrupção do Ministério Público. Eu acompanho diversas ações do Poder Judiciário e do Ministério Público, que são ações em direção à sociedade. Não é você ter aquela postura clássica do judiciário, que o judiciário era só reativo. Né? O judiciário hoje, além dele manter a sua atuação reativa, ele passa a ter um ativismo. Nós tivemos agora uma audiência de conciliação no STF, que o Luiz Fux fez com os grevistas do Rio de Janeiro. É uma coisa de primeira instância. Né? E aconteceu no Supremo, graças a Deus que chegou a bom termo, porque o risco de dar errado era muito grande. Né? Então, nós temos um ativismo acontecendo, e não é só no judiciário, é em todas as esferas. Né? Eu listei para vocês aqui alguns exemplos. Né? O Ministério da Educação tem 100 universidades federais hoje no Brasil. São 62 universidades e 38 institutos federais. É tanto instituto federal que o nome, às vezes, confunde. Quem que é da Bahia aqui? Da Bahia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na Bahia, tem 2 institutos federais. Tem o Instituto Federal da Bahia e tem o Instituto Federal Baiano, que não são as mesmas coisas. Sim. Sim. Além de ter a Universidade Federal da Bahia, tem a Universidade Federal agora do Recôncavo, que fica em Cruz das Almas, se não me engano. Né? Tem uma outra Universidade Federal agora que fica em Barreiras, e tem 2 institutos federais, que, para não dar confusão, um chama IFBA, que é Instituto Federal da Bahia, e o outro chama IF Baiano. Em Santa Catarina, tem 2. Instituto Federal Catarinense e o Instituto Federal de Santa Catarina. As pessoas não entendem. Né? As pessoas não entendem. E essas 100 instituições de ensino superior no Brasil hoje, quase todas elas já estão caminhando para a educação à distância. Enquanto que na Inglaterra, por exemplo, tem uma universidade federal à distância, que é a Open. Na Espanha tem uma universidade federal à distância, que é a UNED. No Equador tem uma universidade federal à distância. No Brasil nós temos hoje já mais de 60 universidades federais se qualificando e se conduzindo como se fosse para a educação à distância, com autonomia plena cada uma delas. Isso é, obviamente, um comportamento de um ativismo das organizações. Né? O Poder Legislativo, tem alguém do Judiciário hoje aqui? Não? Aliás, desculpa, do Legislativo. Tem alguém do Legislativo hoje aqui? Não tem? Às vezes tem, o evento é compartilhado, às vezes tem. Eu tenho grandes amigos na área de educação à distância do Legislativo. O Legislativo tem na Câmara e no Senado esferas próprias de educação corporativa, e eles criaram agora uma faculdade lá no Senado, uma faculdade mesmo, registrada no MEC, para dar cursos, inicialmente pós-graduação e depois de graduação, criaram uma faculdade. Além da universidade corporativa interna, eles criaram uma faculdade para atender a sociedade. Né? Eu trouxe um exemplo aqui do Sistema S, que é um ente público-privado, que foi criado por Getúlio Vargas, né? Em 42, eu acho, que é a criação do Sistema S por Getúlio Vargas, e era com foco na educação técnica. E o Sistema S hoje caminha para ser um grande sistema de ensino superior. O SENAC tem faculdades no Brasil inteiro, o SENAI tem faculdades no Brasil inteiro, e agora a CNA registrou uma faculdade no MEC. Tu deu uma piscadinha por quê? Ela está lembrando aqui que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem a faculdade do Ministério Público. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem uma faculdade, eu não sabia, te confesso que eu não sabia. E tem vestibular, tem alunos. Reconhecida pelo MEC e tudo. Reconhecida pelo MEC e tudo aí, viu?
eu vou enriquecer, vou colocar esse dado aqui para mim. O Ministério Público já tem uma faculdade. Isso é um ativismo, claramente, um ativismo institucional. Não é negativo nem positivo. É um fenômeno sociológico, né? É um ativismo. E o Sistema S hoje também caminha para ter grandes universidades. 3 já criaram, o Senai já criou, o Senac já criou, o Senai já criou, o CNA já criou. E pelo espírito do tempo, o SEBRAE também vai ter de criar uma faculdade de administração, e o Senat vai criar uma faculdade, e as cooperativas vão criar uma faculdade. Caminha para isso, não é? Aí a pergunta que eu faço para vocês aqui: o Poder Judiciário escaparia desse ativismo, ou vocês já acham que eles vão criar também uma universidade por educação à distância? Uma universidade para a sociedade, que atenderia vocês e também a sociedade, como o Ministério Público já criou no Rio Grande do Sul. Vocês acham que o Poder Judiciário escapa desse ativismo institucional que nós estamos? Ou vocês acham que daqui a, como ela colocou há uns 5 anos, vocês vão criar uma universidade do Poder Judiciário? Pensar. O que vocês acham? É para onde tudo caminha. Não tem alternativa. Estou com saudade de beijar uma gaúcha. Saudade. Quem que é do Rio Grande do Sul aqui? Não, eu falei gaúcha. Uma pessoa muito querida que vai trabalhar com vocês hoje, tá? Lá da Unicinos, no Rio Grande do Sul, tá? Professora Elaine, nossa colega de educação à distância e uma das líderes desse processo lá no Rio Grande do Sul. Eu falei em beijar uma gaúcha, 2 barbados aqui já se assanharam. Falei, está fora. Então, eu, sinceramente, olhando vocês de fora e fazendo uma leitura das instituições, e eu nem sabia que o Ministério Público já tinha tomado essa iniciativa lá no Rio Grande do Sul, vou procurar pegar informações para poder incorporar no meu trabalho, né? Eu acho mesmo que vocês, daqui a alguns anos, vão acabar criando. Tu ia falando alguma coisa. O teu nome é o? Juarez é da onde, Juarez? Juarez é do Amazonas. Caramba, ele é um manauara. Hã? Tu és nascido aonde? Em Belo Horizonte, mas fez concurso lá. Isso é uma virtude do Brasil, né? Essa mobilidade que a gente tem interna. Eu tenho um blog, chama Blog do Enem. E aí eu trabalho com alunos de ensino médio do Brasil inteiro. Esse ano foram 3.700.000 acessos. E os alunos ficam enlouquecidos, eles ainda não entenderam o que é a mobilidade, a possibilidade que eles têm, né? Exatamente. O que a gente não tem no Brasil ainda é um sistema como os americanos, onde a universidade hospeda os alunos, né? Então, lá a mobilidade é completa. Que o aluno que é aceito por uma universidade, o aluno que é do sul dos Estados Unidos, ali, Flórida, e é aceito para Michigan, ele vai para Michigan e ele tem o alojamento na universidade. O nosso aluno ainda não tem essa possibilidade. Mas quem passa no concurso ganha do bolso e se vira. Mas diz, você ia dizer uma outra coisa, Juarez, que não era isso. Eu penso que uma universidade real, definida, com um nome, etc., talvez não, mas acredito que está se caminhando para uma coisa parecida com a UAB, né, com a UAB, né, que seria um pool, uma rede virtual, né, formada pelos entes de educação do judiciário, que formariam essa universidade judiciária, mas não uma universidade definida, mas um pool de universidades como a Universidade Aberta do Brasil. Exatamente. Já é um segundo desenho, né? Um grupo de pessoas acha que vocês vão, sim, a médio prazo, pensar em criar uma universidade, e um grupo acha que vocês vão ter um modelo de compartilhamento e de cooperação, mas que também acaba sendo uma universidade. Ela não é tangível numa única unidade, mas ela acaba sendo também uma representação de uma universidade. 3 minutos para começar, tinha que ter avisado com 10. Pede para ele esperar lá. Ele ficou até 9h30 enrolando vocês, senão estava pronto o sistema dele. Tá, pede para ele esperar lá agora, não quero nem saber. Tá? Então, porque a minha palestra não começou ainda, isso aqui eu estou só enchendo o saco de vocês. Né? Ó, eu pergunto para vocês aqui, quem é que não gostaria de cursar Direito numa universidade criada pelo Poder Judiciário? Nossa! Vixe, imagina! Oxe, como não? Quem que não gostaria de estudar Direito numa universidade criada pelo Poder Judiciário? Me diga. Me diga. Quem não gostaria? Né? Vocês têm N exemplos de sucesso, né? E ainda mais se ela for criada como uma universidade pública e gratuita. Você fazer Direito numa universidade do Poder Judiciário e ainda se for de grátis, é tudo de bom. Mamão com açúcar, mel na chupeta.
né? Não tem o que comparar. No país todo, não fazem o maior sucesso aquelas escolas da magistratura, que fazem aqueles preparatórios? Elas não fazem o maior sucesso, não é fila na porta, não é? Os professores são de altíssima performance, o resultado é excelente. Hã? Não, mas eu não falei que ela é de grátis. Eu falei, se tivesse uma universidade do Poder Judiciário, ela, por natureza, poderia ser gratuita. As escolas da magistratura estão noutra categoria, estão noutra linha ali. Tá? Elas estão noutra linha ali. Então, eu digo para vocês que, olha, pelo espírito do tempo, pelo andar da carruagem, vocês, em mais alguns anos, estarão envoltos, né, em algumas discussões que os levarão a atender a sociedade também em carreiras específicas. Evidentemente que isso não é um vaticínio, isso é um raciocínio de lógica comparada. Eu estou comparando vocês com outros agentes e com o que está acontecendo, porque vocês já têm a ferramenta. O que eu vim discutir com vocês hoje aqui, ó, tá, foi isso aqui, ó, planejamento e implementação de educação à distância. Aqui é que ia começar a minha conferência. Tá? Mas que eu não vou começar a minha conferência. Sabe por quê? Não porque o meu tempo acabou. Porque vocês já sabem. Sim. Hoje, uma conferência para vocês sobre planejamento e implementação de IAD, ela é meio inútil. O trabalho que a Cláudia vai fazer, que é de uso efetivo dos recursos, o trabalho que a Helena vai fazer, aí é mais virtuoso para vocês. Por quê? Planejamento e implementação, descobrir o que é design instrucional, o que é ambiente de aprendizagem, isso vocês já cumpriram. Essa etapa vocês já venceram. E é basicamente isso que eu trabalho no mercado. O que eu trabalho no mercado hoje? Eu trabalho com a criação de grandes programas de educação à distância. Eu atendo hoje pelo menos umas 9, 10 universidades que estão com grandes projetos de IAD, de algumas empresas, e elas ainda não dominam essa competência. Elas não internalizaram essa lógica. E vocês já passaram por esse processo. Vocês estão já hoje num grau de refinamento, de avaliar o que foi feito, apurar os resultados e seguir adiante. Então, é evidente que eu preparei toda uma conferência que é como criar produtos, como identificar tendências, como montar a operação, como fazer parcerias, como gerir a qualidade de educação à distância para oferecer serviços educacionais. Depois, quais são os sistemas que vocês têm? As tecnologias, os professores, a avaliação, os materiais didáticos, para fazer ciclos de melhoria contínua. Não é? Quem que vocês vão atender? Os alunos, principalmente através de tecnologia, né, com os professores que vocês têm e as tecnologias e tudo utilizado. Vocês vão ter que gerir aprendizagem, gerir pessoas, gerir conhecimento, utilizando metodologia, produzindo materiais de qualidade, montando uma estrutura. Mas isso vocês já têm. Não faz sentido eu ficar parado aqui hoje com vocês, ficar discutindo assim, como produzir material, como organizar não sei o que lá, quais são os setores que vocês vão precisar fazer. Porque isso vocês já têm. E eu que em 95 não sabia nada disso. A universidade me deu a chance lá em Santa Catarina. Evidentemente que com um grupo de trabalho de altíssima qualidade. Até hoje eu sou grato à chance que a universidade me deu. A gente conseguiu, a gente não sabia nada e a gente conseguiu. Depois eu fui para a Unisul, também não sabia nada, a gente conseguiu. Vocês têm recursos institucionais, têm inteligência e estão numa nova ambiência. Né? Isso aqui é uma estrutura clássica de educação à distância que, se vocês ainda não têm, vocês vão ter que ter. Né? Vocês vão ter uma estrutura. O trabalho mais difícil, que era a produção de materiais didáticos, hoje ele está muito simples, porque vocês já dominaram essa lógica interna. E estão começando a perceber que não vale mais a pena gastar 70 mil com um fornecedor para ele criar um cursinho de 40 horas. Porque com 3 funcionários vocês fazem o trabalho igual e eles fazem o ano inteiro. Vocês já começaram a internalizar essas lógicas. Né? Então, aqui eu tenho para vocês tudo que precisa fazer em educação à distância. Atendimento ao aluno, secretaria acadêmica, produção de materiais, logística, equipe tutorial, tecnologia, gestão acadêmica. Mas isso seria um saco para mim fazer com vocês, porque eu sei que vocês já sabem fazer isso. E que se vocês não sabem, vocês aprendem até sozinhos, lendo um manual, um livro qualquer. Por isso que eu sacaneei com vocês, que me convidaram, e fiz uma outra conferência. Na verdade, eu enganei o Guilherme, enganei o Diogo. Eu falei, não, então eu preparo a conferência. Aí, quando eu acabei de preparar isso aqui, né, como é que cria material didático, etapa 1, etapa 2, etapa 3, até entregar para o aluno, onde é que atua o professor na EAD,
eu olhei isso aqui tudo e falei, eu não vou fazer isso, porque eu vou ofender a inteligência daquelas pessoas, porque elas já passaram por esse estágio, né? Aí eu sacaneei vocês e vim tentar fazer uma leitura de vocês e para onde é que vocês estão indo. De EAD mesmo, eu vou dizer para vocês um pouco do que o Stavros já falou ontem para vocês. Para onde é que vai? Para onde é que está caminhando, né? Caminha para a mobilidade, caminha para a direção à mobilidade. Dos meus visitantes no Enem lá, todo mês aumenta quem acessa a plataforma por dispositivos móveis. E são os jovens, são os adultos do futuro, são os nossos alunos, né? Então, eles caminham para a mobilidade. Hoje, a EAD é diversificação de catálogo, que é o que vocês estão fazendo no Rio Grande do Sul, que é o que estão fazendo em Minas Gerais, que é o que estão fazendo no Rio de Janeiro. Diversifica o catálogo, criação de produtos inovadores. O presencial e a EAD vão se misturando cada vez mais. O que você produz para a EAD, aproveita 100% no presencial. A recíproca não é verdadeira. Mas o que produz na EAD, 100% vai para o presencial, mas não tem o caminho de volta. Aqui, o Stavros mostrou ontem como é que você faz curso gratuito para oferecer para milhares de pessoas. Eu faço isso para o Enem, tivemos 3 milhões de alunos esse ano. De graça, não cobrei um centavo deles. Os players editoriais estão se associando aos players educacionais. Na verdade, se vocês disserem que vão criar uma universidade do judiciário, as editoras jurídicas vão todas voar para cima de vocês e vão dar pronto o que vocês quiserem, só para não perder mercado, né? Então, vocês têm um poder de negociação hoje que vocês não dimensionam. Os donos do tráfego estão virando players. O UOL comprou universidades, a Globo comprou universidades, não é muita praia de vocês. E aqui o que é importante para vocês? Simplificação do processo de autoria em textos, vídeos, etc. e tal. Quando eu comecei a AD no LED, lá em Santa Catarina, a gente fazia vídeos num estúdio. Se eu disser que era desse tamanho aqui, é evidente que é mentira. Mas ele tinha 1/5 do tamanho desse auditório aqui. Cabia um caminhão dentro do estúdio, que era sobre transportes. Não é? Tinha 20 técnicos, maquiador, figurinista, iluminador, subia de cabeça para baixo, cabeça para cima, 3, 4 câmeras. Isso acabou. Hoje, tudo é simples. O aluno prefere uma aula com um professor de jaleco rasgado e gago, mas que entende de como fazer gancho para suportar divisor de auditório, do que o Tony Ramos, todo peludão, lendo um PowerPoint num data show. O aluno não quer isso. Ele quer essência, ele não quer aparência. Então, isso ficou muito mais simples, ficou muito mais barato. A aprendizagem hoje é pela simplicidade, com competência técnica e científica e com efetividade. Então, a vida de vocês está mais descomplicada. Eu agradeço a oportunidade e quero, daqui a 3 ou 4 anos, voltar aqui e já ver o edital do vestibular da Universidade do Judiciário por Educação à Distância. Beijo, bom dia. Tá? Dei uma corridinha, não sei que... Obrigado. Como o tempo correu muito, não vai dar tempo de eu responder perguntas, mas o meu e-mail é muito simples, tá? Vianney, 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 @blogdoenem, tudo junto, .com.br. Então, Vianney, Vianney, @blogdoenem.com.br. Todas as perguntas que chegar, eu vou responder para vocês com amor e carinho, e vou tomar café com vocês, vou almoçar com vocês, vou estar aqui até no almoço, tá? Fechado. Beijo.